Olá pessoal, bem-vindos a mais uma sequência de vídeos dentro da plataforma do TM2 Digital. Hoje nós chegamos na nossa terceira sequência, onde nós vamos conhecer os relatórios de dentro da plataforma. Nesses relatórios é muito importante porque você vai conseguir extrair resultados valiosíssimos, tanto da sua operação quanto dos clientes, certo? Então nós vamos navegar tanto por históricos, por parte do cliente, SLA, relatórios com classificação de atendimentos e vamos analisar todos esses relatórios. Vamos lá? Bom, pessoal, aqui vocês conseguem ver então a tela da plataforma, que é a tela geral. E aqui no menu eu vou vir em relatórios e nós temos inúmeros relatórios hoje que vocês conseguem visualizar melhor o resultado tanto da operação quanto dos clientes. Vamos começar então em históricos, certo? Na aba de históricos, eu tenho relatórios onde eu vou conseguir visualizar as conversas nesse espaço obedecendo de 30 dias, um intervalo de 30 dias, quais foram essas conversas passadas, eu consigo verificar o que foi dito tanto pelo operador quanto pelo cliente. Em relatórios de sessões, nós vamos conseguir visualizar conversas abertas, fechadas e na fila, tá? Então, ele vai te dar um resumo, mesmo se a conversa acabou de acontecer, você consegue visualizar essa conversa. Ele vai te dar vários campos para você conseguir pesquisar e achar a conversa que você precisa analisar no momento. Então, você pode pesquisar por data, pelo agente, pelo cliente, pelo número de protocolo e um número de telefone, entre outros, tá? Colocando aqui, vocês conseguem pesquisar, Vocês vão verificar o código, tá? Que no caso seria o protocolo, que todos os atendimentos dentro da plataforma são protocolados. Você consegue verificar onde, no caso, o seu cliente ele está parado, se é no bot, se é com um atendente humano, quem que foi o último agente que atendeu esse cliente, então você consegue analisar. O grupo de atendimento que ele realmente entrou para ser atendido, o início da conversa com a data e o horário e o final dessa conversa com a data e o horário também. Quem que foi o cliente, qual grupo que ele entrou, que foi pelo canal de WhatsApp, e qual o status dessa conversa, então ela já está fechada. E quando eu clico nessa conversa, eu consigo visualizar tudo que se passa dentro dessa conversa, tanto do cliente quanto do bot ou do agente humano, certinho? Aqui eu consigo também tirar um relatório de PDF, se precisar de imprimir esse relatório. Então, você consegue extrair esse relatório, certinho? Ainda lá na aba de relatórios, dentro dos históricos, nós temos os históricos de atendimento. Os históricos de atendimento, ele basicamente é a mesma tela do relatório de sessões. A única diferença é que, enquanto no relatório de sessões ele está te dando o status de aberto, fechado e na fila, o histórico de atendimentos ele vai te dar o status apenas de fechados, tá? Então, você consegue visualizar esses atendimentos fechados. Ainda lá dentro da aba de relatórios, na parte de históricos, nós temos os atendimentos realizados. O que seriam esses atendimentos realizados? São os atendimentos fechados com sucesso. Então, aqui você tem como visualizar por agente, tá? Você pode colocar o número de telefone do cliente, CPF, protocolo da conversa e filtrar. E aí você consegue visualizar também num total de atendimentos e quais foram esses atendimentos fechados com sucesso. Então, você consegue ver por protocolo, agente, o nome do grupo, CPF, o CNPJ, telefone, quando que ele foi criado e quando que ele foi fechado, essa conversa, e o status da conversa, tá? Próxima aba seria lá de relatórios na parte de históricos, seriam os atendimentos pendentes. Aqui, no caso, você tem como tirar, como administrador, um relatório dos atendimentos que estão em pendência. Aqui você verifica quem que foi, no caso, o usuário, o nome do grupo que está em atendentes, quem que foi o agente que colocou essa conversa em pendência e quanto tempo que ele está em total esperando nessa pendência, tá? Então, ele vai te passar esse tempo para que você consiga, fazer os cálculos desse atendimento que está em pendência. Ainda lá dentro da aba de relatórios, na parte de históricos,
nós temos a parte de voltar para o menu, se caso precisar de voltar aqui, ele retorna para o menu. Na parte de SLA, ele vai medir em relação ao tempo, né, ao temporizador da conversa. Então, ele vai medir o tempo médio de atendimento, que no caso seria o TMA. Ele vai também medir o tempo médio de espera que o cliente está aguardando na fila. Tempo médio de interação. O que seria esse tempo médio de interação? É o tempo médio tanto do cliente quanto do atendente. Então, aqui ele vai te dar o total entre a conversa no total, tá? Então, você vai conseguir verificar de acordo com o número do protocolo, se você tiver, o nome do grupo, ou até mesmo por agente. E aqui também, lá na parte de relatórios no SLA, você também consegue verificar apenas do cliente, então quanto tempo que o cliente demorou para fazer essa interação, e você também consegue pesquisar apenas do atendente. Então, você consegue fazer esse filtro, né, mais minucioso dessa parte do SLA, tá? E também consegue verificar o SLA inicial, de como que foi essa conversa, quanto tempo que demorou para iniciar essa conversa. Ainda lá em relatórios na parte de clientes, né, que agora nós vamos entrar na aba de clientes, vocês têm como verificar quem que foram os acessos que tentaram, né, após o horário de atendimento. Então, você consegue verificar aqui quem que foi os clientes que tentaram entrar em contato fora desse horário. Então, aqui você verifica o telefone, quem que é o cliente, se ele já tiver cadastrado na plataforma, o motivo, né, que ele entrou em contato, o nome do grupo e o canal. Ainda lá em relatórios na parte de clientes, vocês conseguem também tirar um relatório de satisfação. Aqui vocês vão entender, né, o que se passa com o cliente de vocês, qual que é a resposta da pesquisa de satisfação, como que vai ser essa porcentagem de atendimento. Então, você pode ver por gráfico, ver a resposta no geral, né, no total, certinho? Então, aqui você vai conseguir tirar esse relatório. Também obedecendo nesse tempo de 30 dias. Então, eu vou pegar aqui um exemplo para vocês verem do dia 1º até o dia 10. Eu vou filtrar aqui, ó. Vocês vão conseguir verificar, né, como que foram as respostas dos atendimentos, quem que foi o cliente, o protocolo, quando que ele foi criado, certinho? Ainda em relatórios, na parte de clientes, vocês têm um relatório analítico. O relatório analítico, ele é o relatório mais importante de todas as abas. Por quê? O relatório analítico, ele abraça todos os relatórios. Ele vai te dar um resumo de tudo que está acontecendo na sua operação. Porque, olha só que bacana, com o número de protocolo, o grupo e a data, né, obedecendo um intervalo de 30 dias, você consegue o número de protocolo do cliente, qual foi o agente, o perfil, o último grupo que foi atendido esse cliente, os grupos associados desse agente, certo? Você também consegue aqui, puxando a abinha para o lado, ver o nome desse cliente, o CPF, telefone, data de entrada e horário de entrada, a data do encerramento da conversa com o horário do encerramento. Ainda puxando, né, a barra de rolamento, você consegue ver o motivo que foi encerrado, certo? Se teve classificação de atendimento, qual que foi a resposta dessa classificação, qual que é o canal que esse cliente entrou, o tempo que ele aguardou em espera, certo? Aqui também, puxando ainda essa barra de rolagem, vocês conseguem ver o tempo em horas que o cliente esperou o atendimento, as interações entre os clientes, o tempo de interação tanto do atendente quanto do cliente, TMA, você consegue ver o SLA inicial também, quer ver, ó, vou puxar aqui mais um pouquinho, ó, o SLA inicial, tempo da primeira resposta e se ele respondeu à pesquisa de satisfação. Então, o relatório analítico é muito importante, você vai extrair muitos resultados bacanas aqui para ajudar tanto na operação quanto os seus clientes. Ainda na parte de relatórios, nós vamos para usuários, e no usuários você consegue ter ali o acesso do relatório dos usuários gerais da plataforma, tanto em agentes, administrador, bot, você consegue ter essa visão geral de quem está utilizando a plataforma. Para ficar mais fácil, você pode usar o campo de buscar, o tipo do usuário, o perfil, certo? Ainda lá em relatórios,
Na parte de usuários, nós temos o relatório dos agentes, aqui ele vai te falar o grupo, né, se ele está ativo na plataforma, quais são os grupos que eles estão associados, né, e qual que é o agente específico. Então, você consegue ter essa visão. Ainda lá em relatórios, na parte de usuários, nós temos os relatórios de pausa. Nesse relatório de pausa, você consegue verificar, né, o dia a dia dos seus agentes, se eles estão ali acompanhando, né, fazendo o horário certo da pausa estimada. Se caso teve um atraso, você também consegue observar, tá? E você também consegue observar a pré-pausa. O que seria a pré-pausa? Lá na plataforma de atendimento, tem como o operador colocar a pausa e continuar o atendimento. Então, significa a pré-pausa. Caso ele pare de atender e ele vá para a pausa dele, ele vai começar a contar o tempo de pausa, certo? Para ficar mais fácil a busca, você pode buscar pelo nome, como está aqui, pela data e pelos motivos de pausa também. Ainda lá em relatórios, na parte de usuários, nós temos os status por agente. O que significa os status por agente? Aqui você tem como acompanhar também o dia a dia da sua equipe, né? Pode ser toda a equipe toda, ou também pode ser também de um agente específico. Por exemplo, eu vou pegar aqui meu nome para que vocês consigam verificar como que funciona. Se eu clicar aqui em filtrar, deixa eu pegar um outro nome. Vou pegar um outro aqui de exemplo. Bom, vou pegar o Rafael Gouveia de exemplo. Aqui, eu consigo verificar que ele entrou na plataforma, ele já entrou de pausa, certo? Ele ficou online, depois às 2h19 ele ficou em pausa almoço, depois ele voltou às 2h30 online, depois ele foi para pausa almoço novamente, então eu consigo acompanhar como que foi o dia a dia, quando ele ficou online, offline e quando ele solicitou a pausa, certo? Ainda na aba de relatórios, na parte de usuários, né, nós temos também a mesma barrinha de voltar ao menu anterior, caso vocês queiram retornar, não precisa apertar a setinha voltando, certinho? Temos os relatórios com classificações de atendimento, então são as classificações que vocês conseguem verificar, tanto com atendimento quanto sem aquela classificação, tá? O uso de palavras reservadas, vocês conseguem verificar através do relatório quais foram as palavras mais utilizadas reservadas durante esse período de tempo. E também, dentro de relatórios, nas palavras restritas, vocês conseguem verificar qual foi a palavra restrita que foi utilizada e qual agente utilizou essa palavra, certinho? Quando que ela realmente ali foi usada com o cliente. Bom, os relatórios tem várias gamas aqui de relatórios, várias opções de relatórios e vocês fiquem à vontade, podem mexer. E se caso surgir uma dúvida de uso desses relatórios no dia a dia, pode contar com o seu CS responsável, que nós estaremos aí à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês. Muito obrigada pela atenção, por acompanharem aqui esse treinamento da plataforma do TM2 Digital e sucesso para a equipe. Muito obrigada e até mais!